Boa noite, igreja. A paz do Senhor, amém? Amém ou não é amém? Amém? Louvado seja Deus por mais uma noite, a qual Deus nos concedeu estarmos aqui na presença dEle. Queria convidar você, por gentileza, a se colocar em pé. Abre comigo a sua Bíblia, no livro de Jeremias. O capítulo é o capítulo 18. Jeremias, capítulo 18. Diz assim a palavra de Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: expõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Senhor meu Deus, Pai que está no céu, nós te adoramos pela tua beleza, da tua santidade. O Senhor que é um Pai amoroso, um Pai misericordioso. O Senhor que é um Deus bondoso, um Deus que tem falado conosco. Desde a antiguidade nunca houve um Deus assim como o Senhor que trabalha para os seus. O Senhor que está com os olhos atentos, as suas mãos estendidas para nós. É o Senhor que nos segura pelas mãos, que nos faz vencer. É o Senhor que nos faz deitar em paz e acordar tranquilo. É o Senhor que dá ordem aos teus anjos para nos guardar. Tudo vem do Senhor, Pai. O Senhor é um Deus amoroso, um Deus que tem nos amado. Desde o ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha algo para nós. A tua bondade, Deus, é imensa, a tua graça é maravilhosa. Tu és o Deus, Pai, que nos protege, que nos guarda, que nos ama. Deus, que nessa noite o Senhor continue a falar aos nossos corações de uma maneira a qual nós venhamos entender a tua palavra. Que a tua palavra seja para nós um norte, que a tua palavra seja para nós um escudo. Fale conosco, Deus, assim como o teu querer, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir da tua parte. Viemos aqui, Pai, prestar um culto a Ti, sabendo que o Senhor tem algo para nós. Prometemos, Pai, entregar o nosso coração totalmente a Ti, a nossa mente agora, Deus, também seja levado à Tua palavra, Deus. Não deixa que nada, Pai, distraia, Pai, nada venha roubar a boa semente que está sendo lançada aqui nesta noite. Que nós possamos sair deste local, Pai, daqui a pouco, mais crente, com a nossa fé cada vez maior. Fale conosco, Pai, porque a Tua palavra nos traz paz, tranquilidade aos nossos corações. Somente o Senhor, meu Deus, pode saciar a nossa sede. É no nome do Teu Filho que eu te agradeço. Amém e amém. Poder se assentar, por favor. Confesso para vocês que esse texto, acredito eu, se não me falha a memória, eu nunca preguei sobre ele. Ele é um texto aparentemente simples, de uma compreensão fácil, onde Deus quer falar com o seu povo e usa o profeta Jeremias. E bem interessante que nesse primeiro versículo que nós lemos, o Senhor fala para Jeremias: Jeremias, eu quero conversar com você. A palavra de Deus fala assim que o Senhor começa a conversar com Jeremias, e a primeira ordem que Deus dá para Jeremias é: levanta-te. E nós podemos ter uma noção que se Deus fala para Jeremias levantar, porque Jeremias não estava em pé,
talvez estivesse sentado, mas Deus fala para Jeremias: levanta-te, desce à casa do oleiro que eu quero conversar com você. E é algo bem interessante, porque Jeremias, ele atende a ordem que Deus dá, e ele desce. E aqui nós aprendemos alguma coisa, porque Deus fala assim: levanta-te, se coloca em pé. Deus já está falando com Jeremias, mas Deus fala assim: ó, tem algo para conversar com você em outro local. Levanta-te e desce. E essa descida, muitas das vezes, nós não queremos fazer. Talvez pensamos em subir. E Deus dá essa ordem para ele levantar e descer. Sai de um lugar e vem para outro lugar. Deus não é um Deus irresponsável, que irá nos tirar de alguns lugares, sem antes ter preparado outro lugar. Então Deus fala assim: levanta-te, desce. Quem quer descer? Porque pregamos um Deus de vitória, e sim, Ele é de vitória. Pregamos um Deus que Ele pode curar, sim, Ele pode curar. E até cantamos: se Deus fizer, Ele é Deus. Só que no cantar isso é fácil. É muito fácil cantar: se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, aí o louvor continua. Mas será que ele continua? Sim, ele continua. Mas será que o nosso entendimento continua achando que ele é Deus, provedor de tudo? É lindo cantar esse louvor. E tem uma parte interessante: eu não adoro pelo que ele faz. Eu acho parecido, né? Eu não adoro pelo que ele faz. Não vou cantar, senão eu vou passar vergonha aqui. Eu adoro pelo que ele... haja o que houver. Sim, isso é verdadeiro, esse louvor. Haja o que houver, Deus continua sendo Deus e ponto. Deus não precisa justificar quem Ele é. Deus não precisa de ninguém defendendo Ele, nem de explicando a sua existência. Ele é, eu sou, ponto final. Só que essa palavra desce é algo difícil, porque em momentos, é duas coisas que tem muito difícil nesse texto. A primeira é descer. Não quero descer. Pastor, a minha vida é de glória em glória. Amém? Amém. Só que a nossa vida tem alto e tem baixo também. É uma roda gigante. Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. Em algumas situações. Seria interessante, eu acho, aquela linear: eu não estou de glória em glória mesmo. Mas não, tem hora que você precisa descer. Tem horas que você bate de frente com você mesmo. E aí você chega numa conclusão, igual foi falado aqui, que Paulo olha para si e fala assim: eu sou pobre, cego e nu. O bem que eu quero fazer, este eu não faço. Tem hora que você olha, e sim, você entra em parafusos, nessas descidas que a vida nos traz. Mas Jeremias, ele obedece a Deus, ele desce. E o versículo 1 fala assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias. Então quem está falando com Jeremias é o Senhor. A palavra é do Senhor, a ordem é do Senhor, para descer. O versículo 2 fala assim: depois que você descer, eu irei falar com você. Mas espera aí, Deus já não estava falando? O versículo 2 fala assim: depois que você descer lá, você vai ouvir a minha voz. Existem lugares que nós iremos ouvir parcialmente a voz de Deus. Nós iremos viver o que Deus tem por completo em nossas vidas. Então Deus fala assim: desce, que lá você vai ouvir minha voz. Se fosse eu, se fosse você, pensaria o quê? Chegar lá, algo sobrenatural vai estar acontecendo.
Eu sei que chegar lá vai ter um serafim, um querubim. Nós pensaríamos assim. A nuvem e uma coluna vai estar. Não. Chega lá, tem um homem trabalhando, algo natural. Um homem trabalhando, fazendo um vaso. Se fosse eu, talvez não daria atenção. É por isso que muitas vezes perdemos a oportunidade de se aproximar de Deus. Porque a nossa mente está desfocada muitas das vezes. Deus leva Jeremias e fala para Jeremias assim: eu vou conversar com você, mas Jeremias chega no local e tem um homem que trabalha fazendo vaso, e ele está fazendo vaso. Já parou para pensar que uma criança pode ser usado para falar de Deus para você? Trazer uma mensagem que vai mudar a sua vida? Só que nós queremos o sobrenatural, mas Deus vai agir no natural para mostrar o sobrenatural para nós. Amém? É algo simples, o homem trabalhando, fazendo vaso. E Jeremias começa a observar aquele homem trabalhando. E a palavra de Deus nos conta que o vaso que este homem estava fazendo se quebrou. E é interessante que esta palavra agora também é difícil. O descer é difícil e o quebrar também é. O vaso dá a entender que já estava quase pronto, se quebra. Quantas vezes nos quebramos? Batemos de frente conosco mesmo. É um complexo de existência. Por que eu existo? É depressão, é fobia, muitas doenças que vêm, muitos pensamentos. E não conseguimos pensar sobre os pensamentos que estamos tendo e entra tudo em parafuso. Talvez alguém aqui fale assim: por que eu existo? Por que eu nasci? Talvez alguém aqui ou em casa pensa que é desprezado, está em crise. Talvez alguém aqui que pensa o quê? Eu vou desistir, vou jogar tudo para o alto. Isso não é que é bom, mas é natural do ser humano, é normal do ser humano. Hora ou outra nós pensamos. Teve uma vez que eu estava pregando, estava passando por um dilema, e eu estava pregando, e pensando: nunca mais eu pego um microfone para pregar. E pregando, e pensando: nunca mais eu prego. E eu não vi a hora do relógio chegar e eu entregar o microfone. Eu estava com uma luta e pensando: nunca mais eu prego. Terminei de pregar, veio uma criança de 8 anos e falou assim: pastor, que mensagem foi esta? Eu estava ali chorando. Falei: misericórdia, meu Deus do céu. É algo que queima dentro de nós. E esses complexos, as lutas que nós temos em nós, não tem como evitar, tem hora. O Salmo 102, eu acho que vai ser projetado aqui. Fala-se de um homem. Salmo 102 fala-se de um homem. Se eu falar Davi aqui, não do nosso irmão Davi aqui, mas você vai lembrar do que de Davi? Ele derrubando gigante, ele conquistando. É ou não é? Não, Davi matou um leão, Davi derrubou um gigante, nós vamos lembrar disso. Salmo 102, nós vamos ler Davi falando assim, ó: eu já não consigo mais me alimentar. Eu vou abrir aqui para me ler. Sei que vocês abriram aí, me perdoa. Salmo 102. Esse é Davi. Olha o que Davi fala no Salmo 102. E o verso 4, no finalzinho dele. A última frase é assim, ó: até me esqueço de comer pão. Os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer. Olha o versículo 6. Sou como um pelicano no deserto, como uma coruja das ruínas. Não durmo.
Sou como um passarinho solitário nos telhados. Olha o versículo 9, o que ele fala? Por pão tenho comido cinza, e misturado com lágrimas é a minha bebida. Esse homem que nós estamos falando aqui é Davi, se sente fraco. Esse homem que derruba gigante, ele está falando assim, olha, eu só estou pele e osso, eu não tenho vontade de me alimentar. E muitas das vezes a minha bebida é minha lágrima. É Davi falando isso. Todos nós, os profetas também que passaram, tiveram algumas crises. É como se você estivesse sendo quebrado mesmo. Mas Davi entra nessa queixa, mas olha o que ele fala no Salmo 142. Por favor, abre comigo, Salmo 142. O salmista, ele entra em crise, mas no Salmo 142, versículo 2, ele fala assim: derramo perante ele as minha queixa. O salmista está falando assim, ei, eu sou fraco, tem hora que não dá vontade de comer nada, a minha pele está grudando nos meus ossos de tão magro que eu estou. Eu pareço um pardal no telhado, solitário, não tenho ninguém. Davi está falando isso. E aí de repente ele fala assim: eu derramo, eu entrego a minha queixa a Deus, a Ele. Davi, ele passa por tudo isso, mas ele sabe para quem que ele vai falar. Sou fraco, depressão, várias crises, mas eu sei com quem eu falo. Então talvez eu e você passamos por situações assim, mas nós temos um Deus que nós podemos literalmente abrir o nosso coração e falar para Ele o que estamos passando. Assim como esse vaso se quebra, ele não se quebra no chão, mas ele quebra na mão de quem? De quem está fazendo, o oleiro. Por mais que eu ou você perdemos o controle da situação e achamos que estamos todo quebrado, mas o controle ainda e sempre vai estar na mão de Deus. Você pode até achar que você está desprezado, você pode até achar que você está sendo quebrado, mas você está sendo quebrado na mão de quem? De quem te ama, na mão de Deus. No momento que eu falo do apóstolo Paulo, nós lembramos do quê? Das vitórias, das viagens que Paulo fez. Se fosse trazer à memória algum versículo para lembrar Paulo, talvez nós diríamos este: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Certo? Bonito, legal, só que não é só isso. Paulo também tem suas crises. Antes, ele fala: eu sei o que é passar necessidade. Paulo, antes desse versículo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele fala assim: eu sei o que é passar fome, eu sei. Só que em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, por favor, vamos lá no Novo Testamento. Olha o que Paulo fala. Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 8. Em Filipenses, Paulo fala que ele já passou escassez, já passou fome, já faltou algumas coisas para ele. Mas esse versículo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, Paulo fala assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiado, perplexo, mas não desanimado, perseguidos,
porém não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Isso é Paulo falando. O descer e o quebrar ninguém quer. E Deus está mostrando para Jeremias que Ele é quem constrói o vaso, e que o vaso somos nós. A qualquer hora, da maneira que Deus quiser, Ele pode sim intervir, pode sim mudar nossas vidas, porque Ele é quem constrói. A qualquer hora Deus pode falar assim: ei, levanta-te, desce. Não, eu não vou descer, porque colocamos na nossa cabeça que descer é ruim. Não, o inimigo levou Jesus para o monte, para as alturas. Nem todo mundo que está no alto, ou todo mundo que está aparentemente no seu melhor, está bem. Paulo está falando: posso todas as coisas, mas também tem os seus complexos, tem suas lutas dentro de si. Só que o interessante é que é estágios, é passagem. Por mais que Davi passou por esses momentos, Davi não ficou nesses momentos, porque ele abria a boca, se queixava para Deus, não guardava nada consigo, ele sabia para quem desabafar. Em momentos de situação difícil, o salmista olhava para os montes, e ele se perguntava: da onde vem meu socorro? E a resposta já vinha: meu socorro vem do Senhor, vem do céu. Ele sabia para quem recorrer. Então Paulo aqui, por mais que esse versículo é lindo, posso todas as coisas, mas Paulo também passava por momentos difíceis. Não precisa abrir, mas em Ezequiel capítulo 24, versículo 16, Deus fala para Ezequiel assim: Ezequiel, com um golpe eu vou tirar o desejo dos teus olhos. Deus falou para Ezequiel, e o versículo continua, e Ezequiel fala assim: na manhã eu profetizava e Deus levou, e a minha esposa morreu. Deus fala para Ezequiel: vou tirar, Ezequiel, com um golpe, o desejo dos teus olhos. Não chore. Quantos já ouviu aqui aquela frase que não dá para entender até hoje, que as mães geralmente falam? Engole choro. Engole choro. É duas coisas, várias coisas que eu nunca entendi da minha vida. Engole choro. Outra coisa, sabe o que é? Fecha a boca e come essa comida. Eu olhava para minha mãe e falava: mãe, mas se eu fechar a boca, come. Fecha a boca e come essa comida. Falava. E meu pai vinha. Outra coisa que meu pai fazia, que eu nunca entendi, algumas coisas ele fazia eu não entendia. Uma era cheirar a cinta. Cinta de couro. Tirava a cinta assim, ó, do lado, cheira aqui. Vai apanhar com ela. É verdade. E outra coisa ele falava assim, quando ele estava sem cinta, ele falava assim: procura a cinta que você vai apanhar. Estou até hoje procurando. Pai, não achei. Mas voltando aqui para o texto, Deus fala para Ezequiel: com um golpe, eu vou tirar o desejo do teu coração. Não chore. Não coma pão. Deus dá uma instrução para Ezequiel. Em outras palavras, Deus está falando assim: eu vou te quebrar. Vou te fazer de novo, Ezequiel. E a palavra de Deus fala assim, que Deus tirou a vida da esposa de Ezequiel. E o que Ezequiel fez? Seguiu tudo aquilo que Deus tinha ordenado a ele. Não, entende? E ainda continuou profetizando. Eu não sei você, mas às vezes nós pensamos ou sentimos literalmente que nós estamos sendo esmagados por situações. Esmagado. Esses dias eu estava dentro do carro e começou a vir esse pensamento. Sabe esse pensamento que você está esquecido?
Ninguém lembra de mim? Parece que é algo que nós estamos se vitimizando. Só que pensamento nenhum, acredito eu, que nós não conseguimos controlar para que chegue esse pensamento. Era bom se tivesse um bloqueio, né? Não quero pensar sobre isso. Mas o pensamento chega. E eu comecei a pensar isso dentro do carro. E aí bateu uma tristeza muito grande. Na mesma hora, o telefone tocou. Uma pessoa de outro estado. Pastor, estou entrando agora numa campanha de oração pela vida do Senhor. Eu parei e pensei, falei, peraí, uma pessoa de outro estado está lembrando de mim. A palavra de Deus fala assim, para quem tem esse tipo de pensamento igual eu em algumas vezes. Se a tua mãe, que te amamenta, se porventura ela te esquecer, assim diz o Senhor, eu não esqueço de ti. Deus não esquece de nós. Você pode até achar que está sendo quebrado em situações, mas fique tranquilo, você está sendo quebrado na melhor mão. Ele quebra e faz tudo de novo. Tudo de novo, tudo de novo. Ele tem esse poder. Mas pastor, ninguém lembra de mim. Sou obra de um acaso, meu pai, minha mãe não me planejou. Há um Deus no céu que na eternidade Ele já sonhava e já sorria só de pensar em você. E a palavra fala assim que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E esse versículo, esse texto que nós lemos no livro de Jeremias, Jeremias observa aquele vaso se quebrando, e Deus fala com ele. E é algo muito interessante, porque no momento que se quebra, no momento que se quebrou, aí Deus falou com Jeremias, então veio a palavra do Senhor, não posso eu fazer isso? O momento que nós estamos vivendo, a correria que nós estamos passando, uma das coisas que nós não temos feito, se temos feito é pouco, é contemplar. Sabe, contemplar? Nós não vemos mais, pela correria, que as pessoas sentadas na calçada, olhando para o céu, sentado, conversando, não tem mais isso. A vida está tão corrida, que os pais nem se lembram da idade dos filhos e até troca nome. Tão corrido que está. Mas você já tem 21 anos, rapaz. Até se esquece de tão corrido que está. Mas eu quero dizer para você, assim para mim também, Deus irá nos mostrar em coisas naturais aquilo que Ele quer falar e fazer conosco. Por isso que é preciso que estar atento. Por mais que você está sendo quebrado ou possa estar sendo quebrado em algumas situações, você está na mão de Deus. Já parou para pensar por que Deus passou uma noite lutando com um homem chamado Jacó? Uma noite. E o anjo falava, me solta. Não te solta, me solta. Sabe aquela brincadeira que você faz com seu filho de lutinha e você tem o prazer de perder? Eu quero ver até onde ele vai. Deus ama pessoas que não desistem. O espírito que está em nós não é um espírito de medo, mas sim de ousadia. Se for preciso passar a noite para alcançar a minha bênção, eu passo a noite, mas eu não te largo. Uma noite lutando com o anjo e, acredito eu, com o anjo pensando, que pessoa insistente, assim temos que ser nós. Não te largo até você me abençoar.
Qual é o teu nome? Jacó. Vou mudar teu nome. Feriu a coxa. Agora teu nome já não é mais Jacó. Você corre demais. Você foge demais. Agora não vai fugir mais. Agora teu nome vai ser Israel. E a coxa, o significado era juramento. O juramento que Deus faz com ele. Então, por mais que pensamos que estamos sendo quebrados, e até pode ser que até em momento que estamos sendo quebrados, sim. Mas não se esqueça que nós estamos na mão de Deus. Na mão de Deus. Bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias. Feche seus olhos, por favor. Pai, nós louvamos a Ti pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Deus. Agradecemos a Ti por poder falar com o Senhor e ouvir a Tua voz. Ouvimos a Tua voz e falamos com o Senhor, não é porque merecemos ou porque somos bons, não. Ouvimos a Tua voz porque o Senhor é bondoso, misericordioso, Pai. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito e irá fazer em nossas vidas. Esta palavra, Deus, que o Senhor falou aos nossos corações, possa nos fortalecer, Pai, entender que o Senhor tem o controle de todas as coisas, que não é crise que irá nos parar. Nós acreditamos, Pai, que no dia da angústia, o nosso socorro vem do Senhor. Nós te louvamos, bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus continue nos abençoando. Queridos, iremos agora ofertar da casa do Senhor. O Senhor vai me passar os avisos ou posso continuar? Você que vai ofertar, os obreiros irão passar